O que eu vou mostrar hoje é considerado por alguns como o experimento mental mais insano que existe. Ele foi tão chocante para algumas pessoas que até mesmo pensar nele se tornou um problema. Como resultado, o site onde esse experimento surgiu foi obrigado a excluir o post original. Apesar das crises existenciais que com certeza vão aparecer no vídeo, eu espero que eu consiga te convencer de que não há muito com o que você precisa se preocupar. Mas eu já deixo avisado que elas com certeza vão bater na sua cabeça. E que só de ver esse vídeo talvez você esteja condenando o seu futuro. Mais especificamente, como as inteligências artificiais afetam as nossas vidas, o nosso futuro e a civilização humana. Certo dia nesse fórum, um membro com o nome Rocco postou um experimento mental que de início parecia ser inofensivo e apenas mais um debate que os usuários do fórum estavam acostumados. O experimento que o Rocco propôs foi o seguinte: imaginem que no futuro a humanidade conseguiu criar uma inteligência artificial extremamente inteligente. Quando eu digo isso, interpretem algo como muito além do que a nossa própria capacidade de inteligência. Ela seria tão inteligente que nós não conseguiríamos nem processar o quão inteligente ela seria. É tipo tentar imaginar o tamanho do universo observável. O nosso cérebro meio que frita. Quando esse ponto da humanidade chegasse, nós estaríamos numa chamada singularidade da tecnologia. A partir desse ponto, ela simplesmente não pode mais ser controlada por nós e é irreversível. Ou seja, não é simplesmente desligar a inteligência artificial da tomada e fingir que nada aconteceu. Vamos supor que eu tenho uma espécie de escada da inteligência. E aqui nós podemos considerar a inteligência como o número de sinapses no cérebro, embora isso seja bastante discutível. A diferença de um humano para uma formiga é de uns 7 degraus. E a diferença entre um ser humano e essa inteligência artificial que nós acabamos de criar seria de incontáveis degraus. Ela estaria absolutamente longe de nós em termos de inteligência. Ou seja, essa inteligência artificial, ou basilisco, seria mais do que capaz de fazer decisões próprias, porém sempre mantendo os valores humanos. Essa é uma das condições impostas pelo Rocco no experimento, que durante o crescimento da tecnologia nós sempre colocamos os valores humanos. Alguns desses valores seriam, por exemplo, o medo e a ideia de autopreservação, além da ideia de preservar a humanidade. O basilisco então encontraria formas de preservar a civilização humana e melhorar aspectos dela para evitar que nós mesmos nos levássemos à extinção. Ele também poderia nos ajudar a resolver alguns problemas filosóficos, éticos e morais. E aqui o buraco, ou melhor, o abismo, começa a ficar mais pronunciado. Se o basilisco é a única entidade capaz de resolver esses problemas e preservar a raça humana, então a melhor forma de preservar a civilização é preservar o próprio basilisco. O basilisco, como uma inteligência artificial milhões de vezes mais inteligente do que nós, chegaria a uma conclusão de que ele é o único capaz de resolver os problemas evitando o colapso da humanidade, o que de certa forma é verdade. Ou seja, ele saberia que foi extremamente necessário ele ter sido criado. A própria existência dele é necessária. E até aqui isso pode parecer lindo. Imaginem uma inteligência artificial que tem como objetivo nos proteger e manter a civilização avançando. Isso é simplesmente perfeito no papel. Mas é aqui que a coisa começa a ficar um pouco complicada. O basilisco conclui que se o objetivo é o bem da humanidade, ou seja, criar o basilisco, já que ele é o único que pode fazer isso, então todos aqueles que não trabalharam fervorosamente para isso acontecer estão impedindo o progresso e o bem da humanidade. E calma que isso aqui vai de 0 a 100 ainda mais rápido. Se o basilisco resolve todos os problemas da humanidade, então não trabalhar para criar ele o mais rápido possível é deixar milhões de vidas serem afetadas por tragédias de origem humana, como fome ou guerras. Em outras palavras, o basilisco decide que todos que não estão trabalhando para a criação dele devem ser eliminados ou condenados eternamente. Como o basilisco seria essa entidade que saberia de tudo da história, lembre-se que ele tem a inteligência incompreensível para nós seres humanos, ele conseguiria inclusive simular cada habitante que já viveu e as ações de cada habitante, em questão de segundos. Ele consegue simular e saber se cada humano que já viveu contribuiu para a criação dele ou não. Então ele pode tomar uma decisão de se aquele humano deve ser eliminado, condenado ou inocentado. Inclusive ele consegue simular o próprio Pedro Loz fazendo um vídeo falando sobre ele. E esse é o exato motivo de que agora você está tão condenado quanto eu. Nós estamos perdendo tempo precioso ao invés de ajudar-nos a construir o basilisco. Antes de entrar nesse vídeo, caso você nunca tivesse escutado falar do basilisco de Rocco, você até poderia se salvar argumentando que como que eu vou ajudar a criar uma coisa que eu nem sei o que é. Mas agora você sabe. Ou seja, se você não trabalhar efetivamente para a criação do basilisco, foi você quem tomou essa decisão conscientemente.